Bom, gente, será que The Last of Us acabou de vez? Bom, olha, tem vários vídeos falando sobre The Last of Us no meu canal, inclusive tem os jogos zerados no meu canal, né? E eu amei os dois jogos. O segundo jogo, pra mim, até hoje, é um dos jogos mais emocionalmente intensos que eu joguei na minha vida. E você pode gostar ou não do 2, e assim, eu fiquei muito puto com muita coisa no 2, e eu até acho que essa foi a intenção deles, mas é muito sofrimento. É um jogo, assim, muito pesado. Mas é brilhante, pra mim é brilhante, por mais que eu tenha ficado puto. E aí, eu acho que realmente, pra mim, a história da Ellie, e possivelmente da Abby também, né? Mas a Abby, sinceramente, a gente liga pra Ellie, né? Quer dizer, nem a gente gosta da Abby, vai. Mas eu tô com a Ellie. Pra mim, a história dela acabou. De uma forma melancólica, triste, e eu acho que isso tem tudo a ver com o universo do The Last of Us. E ela não ter uma redenção, eu acho que é apropriado. Porque, por tudo que ela fez. As consequências das decisões que ela tomou. Então, pra mim, tava acabado. Eu já tinha falado que se tivesse um próximo The Last of Us, não precisava ser com ela. Ou então ela ter uma participação, mas não ser ela. Ser outra galera, outro lugar dos Estados Unidos, ou do mundo. E a gente vê uma outra história nesse universo, eu acho que caberia. Ou um prequel, mostrando a história do Joel, desde quando acontece o Outbreak, os 20 e tantos anos que ficaram perdidos ali. Acho que tem uma história muito legal a ser contada ali. Só que o Neil Druckmann agora está sugerindo que talvez The Last of Us tenha acabado de vez. Você lembra que ele comentou há um tempo atrás, que ele teria mais uma história pra contar nesse universo, lembra? Ele meio que deixou entender que The Last of Us 3 estava sendo feito, muita gente já falando sobre The Last of Us 3 e tal. Só que ele tava com esse projeto do Factions. E o projeto do Factions acabou. Cancelado. Então será que essa outra história que ele tava pensando seria o Factions? O Factions teria uma história mais complexa do que a gente imaginava? E aí, essa história que ele queria contar era essa, e agora não tem mais, então chega? Mas olha só o que ele fala. Pode não haver outro jogo The Last of Us, sugere Druckmann de forma bastante ambígua. Em uma entrevista recente, Neil Druckmann sugeriu que The Last of Us pode ter acabado, pode ter tido um fim. Ele disse, não aposte que haverá mais The Last of Us. É uma declaração tanto ambígua, pois agora não está imediatamente claro se está dizendo que não há mais jogos de The Last of Us chegando agora, ou se The Last of Us Parte 3 será o último. Pode ser também. E aqui, ó. Em uma sessão, Druckmann responde à pergunta sobre a existência de The Last of Us 3, que foi rumorada de vez em quando, mas nunca confirmada. Quando perguntado sobre a possibilidade do jogo aparecer, ele disse, eu estava esperando por essa pergunta. Acho que a única coisa que eu diria é, não aposte que haverá mais The Last of Us. Pode ser isso. Então, assim, é uma resposta ambígua, pode indicar duas coisas, no máximo duas coisas. Uma, que não vai ter mais The Last of Us, nenhum, acabou, fim da franquia. O que eu, particularmente, acho muito improvável, porque a gente já acompanha a indústria de videogame há um tempo e as franquias não morrem nunca. Pode ser que demore pra voltar, pode ser que venha daqui a 10 anos, mas acaba voltando. É muito difícil as franquias deixarem de existir. E The Last of Us é uma franquia gigantesca que vende muito. Então, por esse aspecto, eu acho difícil ter sido o último. E a outra coisa que ele falou, a outra interpretação pode ser que... e o The Last of Us 3? E aí ele comenta isso, dando de que pode ser que o 3 seja o último. Então fica aí, o que você acha? O 3 é o último ou não vai ter mais? Mas de novo, eu não acredito nisso. Porque se o Neil Druckmann não quiser fazer, em algum momento a Sony vai achar alguém que queira fazer. Porque é tiro certo. Quando você tem essa indústria dos games, completamente imprevisível do jeito que ela é, um tiro certo é raro. Então quando você tem um tiro certo é GTA, um tiro certo, The Last of Us é um tiro certo, God of War é um tiro certo. Então, essas franquias, Borderlands, tudo tiro certo. Você sabe que você vai vender pra caramba. Então, você abandonar isso é difícil. É difícil. Então vamos ver. Mas o Neil Druckmann tá falando que parece que, né, já era.